alguns esqueminhas para vocês. Tem um livro bem interessante que eu coloquei em algumas das aulas, acho que aulas anteriores, dei uma procurada, Theory Construction and Model Building Skills, tá? Jacob e Jacquard, ou James Jacquard e Jacob. É um nome bem interessante de falar, peraí. Já compartilho com vocês aqui para vocês terem uma ideia, tá? Theory Construction and Model Building Skills. É um texto, assim, complexo. Quer dizer, complexo, ele tem bastante conteúdo, mas a linguagem é bem fácil, assim. É um texto manualzão de várias formas de construir esquemas heurísticos, possibilidades de teoria, relação conceito-variáveis, operacionalização de pesquisas. Então, nas primeiras aulas a gente teve, eu acho que, um uso desses primeiros capítulos, e agora também eu vou utilizar uma parte aqui deles, principalmente essa parte do capítulo 6, Clarifying Relationships Using Thought Experiments, e do 7, Causal Models. E aí, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades assim, de relações causais ou não entre variáveis, tá? Variáveis que têm um perfil mais qualitativo, né, um processamento mais qualitativo, processamentos mais quantitativos, processamentos mistos. Então, possibilidades de relações, né, de variáveis de perfil mais qualitativo junto com variáveis qualitativas. Como é que a gente pode fazer assim, experimentos mentais de possibilidades de conexão entre essas variáveis e os valores que elas podem atribuir? A gente pode tentar, se a gente tem duas variáveis categóricas, né, por exemplo, gênero e filiação partidária, tá? Ou votos em partidos e tal. A gente pode tentar pensar sempre numa distribuição, tá? Em tipos, em categorias dentro da variável. Então aqui feminino masculino, aqui democrata republicano, poderia ser mais, não tem problema. Mas a variável, o que a gente pode fazer numa processamento qualitativo, geralmente processamento descritivo, assim, né, de distribuição de casos dentro das diferentes variáveis, para ver relações entre uma coisa e outra. Então, digamos assim, dentro do Partido Republicano, a gente tem uma relação de 70-30 homens e mulheres. Dentro do Partido Democrata, 30-70. Tá? Não precisa ser necessariamente o que eu encontrei na pesquisa, pode ser, inclusive, um experimento mental para tentar entender como que eu posso observar relações entre variáveis de tipo categórica. Aqui, ó, aumentei mais uma categoria dentro do filiação partidária, e aqui coloquei, por exemplo, declaração religiosa ou filiação religiosa, né? Também eu posso tentar... a minha hipótese é que republicanos são mais católicos, democratas são mais protestantes, judeus são mais independentes. Então, nesse caso, lembrando sempre assim, né, que geralmente a causa... Como é que eu identifico causa e efeito? A causa geralmente é aquele que é mais estrutural. A gente viu numa aula sobre variáveis, né, a independente geralmente é aquela que é mais estrutural. Então assim, mais estrutural, a filiação religiosa ou filiação partidária? Geralmente a religiosa é mais estrutural. Então, assim, o que seria... A religião influenciaria, então, né, porque vem antes, temporalmente mais anterior, né? Vem antes a filiação partidária. Então não é porque lá no Partido Republicano te obrigam a ser católico, né? Se fosse o caso, não, é porque uma visão de mundo de tipo católica tende a redundar em ideologias de tipo conservadora, republicana. Estou aqui tocando uma hipótese, tá? Não é o caso do teste, mas aqui, por exemplo, poderia ser, vamos ver se é isso que eles botaram. Não, ao contrário, católicos seriam, na proposta aqui deles, mais democratas, né? Em relação a republicanos independentes, protestantes seriam mais republicanos e judeus seriam também mais democratas. Independente seria a menor parcela de qualquer um. Então, tá, aqui, como eu estou propondo de uma maneira esquemática uma hipótese, tá? Que depois eu posso testar nos dados que eu observar. Mas eu estou observando basicamente frequência, né? Frequência de ocorrências de casos, então aqui eu posso estar testando, digamos, 100 casos de católicos, protestantes e judeus, 300 casos, e eu estou supondo aqui, né, nessa divisão equânime entre os três tipos aqui de pertencimento religioso,
uma distribuição tal qual eu estou sugerindo aqui, tá? É uma hipótese. Agora, coisas um pouco menos casos, né? Umas coisas mais relacionadas às relações internacionais em si. Por exemplo, o Waltz coloca, né, a possibilidade de... aqui é o livro do Barry Buzzard, de 1993, A Lógica da Anarquia. Então, eu posso ter diferenciação funcional das unidades do sistema internacional, ou seja, as unidades do sistema internacional, os estados, nesse caso, eles são todos iguais ou todos diferentes? Segundo o Waltz, funcionalmente, todos são iguais porque todos buscam a sobrevivência, tá? Então, mas eles poderiam, hipoteticamente, serem iguais ou diferentes. E o princípio organizador do sistema internacional, anárquico ou hierárquico. Hipoteticamente, eu tenho, né, com essas duas variáveis categóricas, eu tenho 4 possibilidades de interação, né, de combinação. Então, sistemas hierárquicos com unidades diferentes, que é basicamente o Estado Nacional. Dentro do Estado Nacional, a gente tem funções diferentes para diferentes instituições, e algumas delas são soberanas, né? E num ambiente anárquico, geralmente a gente tem instituições similares, ou estados, unidades similares, e a ausência de um governo, um poder que constranja todos os demais, né? Que tenha capacidade de imposição de decisões. Mas, hipoteticamente, eu também poderia ter sistemas hierárquicos similares, com unidades similares, né? Por exemplo, sistemas hierárquicos ocorrendo ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, por exemplo, diferentes regiões, né, ocorrendo ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, ou mesmo a noção de sistema internacional da economia política internacional, que diz que existe uma certa hierarquia entre estados, mesmo com unidades funcionalmente similares. E, anarquicamente, né, eu posso também ter um sistema anárquico com unidades diferentes, que seria, por exemplo, a possibilidade de um sistema internacional composto por unidades de Estado-nação soberanos e colônias, que é o que a gente tinha até pouco tempo, né, até pelo menos década de 90, né, nas relações internacionais. Então, por isso que alguns autores vão dizer que a ideia do Kenneth Waltz, depois vocês vão ver em teoria, o Waltz vai dizer que a única possibilidade existente na política é sistemas hierárquicos com diferenciação ou anárquicos similares, e as relações internacionais são isso aqui. Outros autores vão dizer que não, a gente pode ter ocorrências dessas coisas aqui, tá? Então, assim, tipos ideais, eu criei aqui tipos ideais, tá, que podem tentar ser observados, assim, casos empíricos podem estar mais próximos a esse, mais próximos ao tipo 3, ao tipo 2, ao tipo 4. É a mesma coisa que o Charles Tilly fala, então, eu posso ter uma relação entre democracia e capacidade estatal. Eu posso, hipoteticamente, né, tipos ideais, estados com baixa capacidade não democráticos, com alta capacidade democráticos, são os tipos mais extremos. E aqui, tipos com alta capacidade não democrático e alta capacidade democrático. Eu posso colocar diferentes casos distribuídos nesse diagrama, que é o que a gente chama de Qi quadrado. Eu tenho 2 variáveis, né, no mínimo, e essas 2 variáveis categóricas, elas vão ser a forma de distribuir os casos em si. Então, digamos assim, eu tenho uma planilha que eu coloco, sei lá, Brasil, Estados Unidos, Índia, China, numa coluna eu coloco se ele se a democracia é 0 ou 1, ou 2 ou 3, e na outra coluna eu coloco o grau de capacidade estatal, e aí eu consigo distribuir esses casos nesse elemento aqui. E isso de maneira sincrônica. Se eu quisesse fazer diacrônica, historicamente, eu poderia pegar, por exemplo, um país, aqui, ó, por exemplo, Cazaquistão e Jamaica, tá? Eu poderia pegar um país e ver a trajetória dele ao longo do tempo, como que ele passou de democracia para a construção de capacidades estatais até chegar aqui. Nesse caso, a França, tá? O Charles Tilly fez. Então, eu posso fazer isso de maneira hipotética, simplesmente desenhar, né, como um dispositivo heurístico para tentar pensar numa hipótese, ou eu posso pegar valores efetivamente, então, dos anos, assim, para cada regime que ocorreu naquele país, a relação entre democracia, o grau de democracia e o grau de capacidade estatal. Outra possibilidade aqui, ó, aqui um estudo que eu mesmo fiz, processei para aula, tá? No SPSS, que é uma plataforma de processamento de dados quantitativos, de dados estatísticos, né? E aqui eu fiz o teste Qi quadrado, eu peguei um banco de dados que é o banco SIA World Factbook, e aí eu peguei o tipo de desenvolvimento humano, tá? O IDH, então se é baixo, médio ou alto, certo? E a categoria que cada país ficou classificado. E a cultura religiosa predominante do país, também no SIA World Factbook. Então, o total
Então, nesse software estatístico, é assim que aparece. Na realidade, isso aqui é uma tabela, tá? São vários países, são, na realidade, 183 países, né? E cada um deles tem uma coluna que vai dizer o tipo de desenvolvimento humano e uma outra coluna que vai dizer a cultura religiosa. E aqui é o processamento estatístico do negócio. Então, a gente pegou 183 países e desses 183, né, aqui está a contagem total. Então, 59 são católicos romanos, 32 protestantes, 12 ortodoxos, judeus, blá, 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 blá. E aqui, ó, devido à quantidade de variáveis e quantidade de casos, a expectativa de contagem. Como é que ele faz? Então, se ele está dizendo que tem, vamos pegar aqui, ó, 27, 83 e 73, low, médio e high, tá? E 59, 32, ele faz uma proporção para o que seria esperado, né, de haver na distribuição das combinações existentes entre uma coisa e outra. Então, baixo desenvolvimento com católico, protestante, ortodoxo, judeu, muçulmano, hindu, Eastern, não sei o que é, o World Factbook coloca, os Eastern, oriental, não sei, tá? Uma visão mais cool, não sei, e outros. Então, o que seria a expectativa, né, de distribuição quando a gente tem três categorias para uma variável e 8 categorias para outra variável. Então, dessa proporção da distribuição, a gente poderia esperar, então, que, ó, como a gente teria, né, a contagem esperada de católicos romanos e baixo desenvolvimento seria 8,7, mas a gente só teve 4. Então, aqui quer dizer que há um número mais baixo do que o esperado. E em outros casos pode ser que haja um número mais alto do que esperado na frequência. Como, por exemplo, aqui, ó. Como a gente tem desenvolvimento humano médio e ocidental, né? Cultura religiosa oriental. Tá? Então, há casos nessa distribuição que teria uma expectativa e que não acontece. E é isso que o sistema faz, né? Esse teste aqui quadrado. Quanto que existe em alguns casos expectativa e quanto que a expectativa realmente é válida de acordo com esse Pearson quadrado, que é um teste estatístico, que depois a gente pode tratar, vai ter uma aula sobre isso lá no segundo bimestre, tá? Mas só para vocês verem como é que se pode fazer análise de variáveis categóricas. Mesmo com variáveis categóricas, a gente ainda pode fazer testes qualitativos, são qualitativos de frequência, usando até fórmulas de estatística, tá? Então, aqui nesse caso, a gente só simplificou, né? Aqui a mesma coisa, grau, né, tipo de desenvolvimento humano e o tipo de sociedade secular ou religiosa. Então, sociedades, o que seria esperado, digamos, na minha hipótese, né, pensando assim, é que sociedades mais seculares teriam mais desenvolvimento humano, né, e o que aconteceu é que, de fato, isso aconteceu. A expectativa do ponto de vista da contagem de frequência é que 20 casos seriam seculares e com alto desenvolvimento humano, e aqui na contagem efetiva foi 25, para além do esperado do ponto de vista estatístico, né? E aqui o esperado era com sociedades muito religiosas, né, com alto desenvolvimento humano fossem 14, e foi só 5. Então existe, de fato, uma relação quase significativa entre a secularidade, o grau de secularidade e nível de desenvolvimento humano, embora sejam variáveis qualitativas aqui, tá? Variáveis categóricas. Bueno, quanti-quanti. A possibilidade de relação quanti. Bom, quanti-quanti aí é o céu é o limite, né? É o que a estatística conseguir desenvolver, vai estar aqui dentro da coisa do quanti-quanti. Então, é basicamente funções, tá? Função com relação direta, relação inversa, relação constante, e aí função quadrática, cúbica, e aí a gente tem um bocado de possibilidades estatísticas. A gente vai fazer alguns processamentos. Aqui é uma função linear, que é a coisa mais básica que a gente pode ter, né? A função inversa, a função constante. Vocês já sabem, né? Por exemplo, assim, idade e amor à mãe, né? Poderia ser, né? Ou amor aos pais, né? Constante, sempre amaremos nossos papais. Ou daqui a pouco chega na adolescência e tem uma queda aqui, né? Uma sharp decline aqui. Então, e aí volta depois. Mas são relações que uma variável constante e a outra não.
tá? Aqui, inversa, por exemplo, eu posso dizer que o peso do Estado, né, e democracia tem uma relação inversa. Então, assim, eu vou aumentar o peso do Estado, a democracia vai aumentar. Eu não tenho democracia com o peso do Estado muito fraco, capacidades estatais muito fracas. Mas aí eu vou aumentando o poder do Estado e, então, eu vou aumentando a capacidade de ter democracia. Chego nesse ponto aqui, né, uma função quadrática invertida. Quanto mais capacidade do Estado, daí começa a diminuir. Então, menos democracia, porque se torna um Estado totalmente opressor em relação à sociedade. Aqui já foi. Então, são formas que a gente pode também pensar, não só em processar isso de modo estatístico, mas também tentar produzir esquemas, ideias na nossa cabeça de relação entre variáveis. Cara, como é que se comporta de certo essa variável? Comporta de uma forma assim, né? Uma curva... essa aqui não é logaritmo, é inverso S, né? S-shaped. Logaritmo é assim, né? Totalmente é um C, na realidade. E o inverso de S, né? Aqui é uma possibilidade que eu coloco aqui também. Então, é um gráfico... Eu posso pegar e botar um gráfico de dispersão, número de think tanks que tratam sobre política externa e o PIB absoluto dos países. E aqui são os países assim, distribuídos, tá? Então, existe uma relação direta entre o número de think tanks e o PIB absoluto dos países. Quanto mais rico o país, mais tem think tanks. E aqui, bom, é a curva de tendência, que é uma relação que é essa equação aqui, ó. Então, começa com 91287 e a equação é y igual a 15241x, tá? E o R quadrado é o teste de correlação. Quanto que, para eu variar 1 do x, eu tenho que variar 1 do y. Então, se for o R quadrado igual a 1, quer dizer que cada milímetro que eu variar o x, eu vou variar a mesma coisa no y, ou seja, tem correlação absoluta entre as variáveis. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais significativa é a correlação entre essas variáveis. Isso que é a correlação estatística que eu estava falando, tá? Que é o R quadrado do Pearson. Aqui, ó, uma curva logarítmica invertida, né? Que é, o PIB per capita, tá? E o desenvolvimento humano. Então, eu vou aumentando o PIB per capita e um aumento pequeno no PIB per capita, eu já dou um salto no nível de desenvolvimento humano. Né? E aí, depois que eu chego nesse nível aqui de $10.000 per capita, eu preciso aumentar muito para aumentar qualquer coisa aqui no desenvolvimento humano. Então, é uma curva logarítmica quase. O que quer dizer logaritmo? É que os extremos são diminuídos. Não adianta muito você estar no extremo com pouca medição de uma variável, eu já vou de um extremo a outro para a outra variável. E isso permanece durante muito tempo em que uma variável está variando em relação à outra. Tá? Então, a gente até faz operações logarítmicas quando a gente tem dados muito exorbitantes dentro dos valores para justamente diminuir a capacidade de dificultar o processamento estatístico. Aqui também, ó, tem uma tendência, mas a tendência é bem pequena a estatística. Ó, aqui foi meio que é 0,35 só, que é uma tendência de estabilidade política e PIB per capita. Então, de 0, quando eu aumento aqui, ó, de 0 até 10 mil, eu tenho um baita aumento na estabilidade política do PIB per capita. E depois eu tenho até um comportamento meio estranho aqui, ó. Sabe por quê? O que são esses países aqui que tem alto PIB per capita e baixa estabilidade política? Ó, tem uma galera sobrando aqui, ó. Que na realidade deveria ser ou assim, né? Ou uma linha reta. Que países são esses aqui? Alto PIB per capita, aqui ó, $30.000 anuais. O Brasil tem PIB per capita de 13 mil, acho. Ah, ó, 40 mil e estabilidade política baixa comparada aos outros com 40 mil aqui. Países com riquezas naturais, produtores de petróleo. Tá? Países com produção de petróleo. Tem uma defasagem aqui pode ser, sei lá, Venezuela. Tá? Então você tem alto PIB per capita, porque PIB per capita não quer dizer, não mede desigualdade, né? Ele mede a riqueza total dividido pelo número da população, não quer dizer que cada pessoa do país tem $20.000 anuais per capita, né? Quer dizer que na média é isso. E então
existiria de alguma forma uma relação entre PIB per capita e estabilidade política, exceto nos casos desviantes, que são vários, que são países cuja renda nacional é baseada em recursos fixos. Inclusive tem um teórico chamado Carl Bosch, catalão, né? Trata muito disso, né? Desigualdade e democracia, as relações entre desigualdade de renda, né, e social e a instabilidade democrática. E qual e quant, né, categóricas junto com quantitativas, vamos ver. Ainda dá para fazer, dá para fazer alguns processamentos do tipo tier para ver onde que está a distribuição, né, de valores quantitativos em variáveis qualitativas. Então, variáveis categóricas, que África, Ásia, são variáveis categóricas representando, né, variações de região. E aqui a percentagem de mulher nas casas da Câmara Baixa, né, as mulheres representantes na Câmara Baixa, nos parlamentos, né. E aqui, o que significa isso? A gente poderia simplesmente colocar os pontinhos também, mas aí ia ficar muita coisa, porque são muitos países, né? Então, o que foi feito aqui? Foi feito são quartis, né? São 4 quartis, 1, 2, 3, 4. Esse quartil aqui mede, então, a média, e aí mostra também, dentro da média, mostra a mediana, que são os valores mais recorrentes, e também os extremos, que são os tetos dos quartis. Isso aqui é tudo uma divisão estatística para mostrar. Então, embora daqui a pouco você tenha um caso como deixa eu ver aqui, tá, como África e América do Sul, tá? A média da América do Sul, ela tá acima da África, mas a mediana tá abaixo. A mediana inferior tá abaixo do quartil inferior. Então, são comparações que dá para ser feitas, né? Aqui, a amplitude do ponto de vista dos países, o que isso significa? Significa que quando você tem um gráfico muito grande, assim, muito longo, significa que os países têm muita variação, né? Tem países que têm muita presença feminina nos parlamentos, e tem outros que têm pouca. E na América do Norte, na Escandinávia, a maioria dos países tem muita participação relativa, né? Então isso é interessante ver. Outra forma de perceber frequência, utilizando daí categoria e aqui percentagem, né? Outra forma aqui também, então eu posso pegar uma variável que não então, uma variável categórica, que é filiação partidária, e uma que não é tão categórica assim, que é escalar, que é a quantidade, o grau de liberalismo. E a gente pode dizer, então, que daqui a pouco eu quero fazer uma relação entre o grau de liberalismo dos indivíduos, né, como eles se veem, e a filiação partidária. Então, eu vou dizer que é invertido isso. Quanto mais liberal, mais democrata, menos liberal, mais republicano. Aqui uma relação de probabilidade, né, de você ser democrata e liberal, né, probabilidade dessa relação aqui, certo? Relações moderadas, então também eu posso fazer com 3 variáveis. Até agora eu só fiz com 2, mas eu posso botar 3 variáveis aqui, por exemplo. Aqui é uma variável que está medindo, né, o grau de satisfação com os pais, que vai de 0 a 10. E eu posso, então, assim, eu quero tentar entender gênero e o grau de satisfação com os pais, tá? Mas eu também quero dividir essa turma por uma outra variável moderadora, que pode ser a série ou a idade. Então, isso tudo pode variar de diferentes formas, tá? Então, são maneiras de pensar relações entre variáveis categóricas, entre variáveis racionais, né, mais quantitativas, e aqui também relações causais. A gente já tinha visto em outras aulas, né, tipos de relações causais, indireta, com variável interveniente, ou só com independente, dependente, bidirecional, que é uma coisa causa outra, que também, por sua vez, causa uma. Guerras incentivaram a formação do Estado, por sua vez, a formação do Estado incentiva guerras, né? Relação espúria, lembre, né? As cegonhas e os bebês, né, sendo causada por uma coisa que parece não estar no sistema, mas é uma variável exógena, né? Uma variável moderadora, que é justamente aquilo que está sendo, por exemplo, idade e renda. Eu posso botar como variável moderadora gênero, então eu quero ver para o gênero feminino, tá? E masculino, isso vai afetar. Então, variáveis moderadoras, e as relações causais são as relações que tem setinha, uma coisa leva a outra, não é que nem isso aqui, ó, que as duas
não há uma visão sobre o que é causa e o que é efeito, embora aqui também possa haver uma causa bidirecional. Mas, nesse caso, a gente está tentando entender causas e efeitos, né? Diferentes caminhos, diferentes trajetórias, o que pode acontecer, as nossas observações, tá? Isso aqui está lá no Jacquard de Jacob. O ponto que eu queria mostrar para vocês é condições, né? Aquilo que eu já falei para vocês, o que são condições necessárias suficientes, né? Uma causa necessária, uma condição necessária é que não existe um resultado se a causa estiver ausente. Então, X é uma causa necessária de Y se Y for um subconjunto de X1. Então, se a gente fosse uma ideia de conjuntos, a gente poderia representar da seguinte forma, né? Você não tem a possibilidade de ocorrência de Y se não for dentro do X, né? É como um conjunto aqui. E um exemplo, né, no Barrington Moore, né, é uma burguesia forte como uma condição necessária para revoluções burguesas liberais ou democráticas, né? Então, a gente pode ver, inclusive, nas relações internacionais. A condição suficiente aqui é necessária, a gente é escrito suficiente aqui, mas é necessário. Esqueçam isso aqui, necessário. E agora a gente pode botar várias condições necessárias de uma coisa para outra. Então, aqui é o maior, digamos assim, que é condição necessária maior, que é condição necessária para uma outra, que é condição necessária para outra, para um resultado que só existe se tiver todas essas conexões de condições necessárias. Então, assim, o arco-íris, eu vou precisar de luz do sol, né, que por sua vez vai produzir... eu vou precisar ser dia, que vai, por sua vez, ser necessário para que haja luz do sol, que por sua vez é necessário para que haja sol com chuva, né? Então, eu tenho que ter a condição necessária para sol com chuva, ó. E daí a gente pode até de trás para frente, ó. O arco-íris tem como condição necessária sol com chuva, que tem como condição necessária luz do sol, que tem como condição necessária ser dia. É isso, tá? Mas, obviamente, não é suficiente. Você ter arco-íris, tem que ter, sei lá, um bocado de outras coisas, né? Não é sempre que a gente vê arco-íris nessa organização. Aqui não está dizendo que é suficiente, por exemplo. Para ser suficiente, a gente tem, então, uma causa que a presença dela basta a presença dela, né? Inevitavelmente vai ter o resultado. E, então, X é uma causa suficiente de Y se X for um subconjunto de Y. Então, a inversão é invertida, na realidade. Tá? Então, basicamente, não existe, né? Se for X, a única saída para ser, né, o X é tornar-se Y. Ou seja, basta ser X para o resultado se tornar Y. Então, um outro exemplo aqui, né? Antissemitismo era uma causa suficiente, né, para causar alemães, né, ao genocídio de judeus. Aí você pode ter outros fatores causais. Então, nesse conjunto que leva a Y, pode ter outros fatores causais aqui. Tá? Mas, se for antissemitismo, suficientemente vai gerar, então, o antissemitismo exacerbado, como foi o caso, né, a motivação de extermínio. Então, aqui é a partir desse estudo do Daniel Goldhagen, que estabelece essa ideia de condições de causalidade, né, necessária e suficiente. Para que, então, agora que a gente vai entender uma coisa, por que aquele método de diferença e semelhança? Porque justamente a gente vai conseguir identificar variáveis que não podem ser necessárias para a ocorrência a gente vai conseguir eliminar, né, variáveis que não serão necessárias e variáveis que não serão suficientes. Ou se eu tenho semelhanças gerais, né, eu vou descartar essas semelhanças gerais como variáveis, como condições suficientes para gerar um resultado, e aqui eu vou descartar, né, as diferenças gerais como condições necessárias, né, para o resultado específico de semelhança. Causalidade também, a causalidade ela pode ser uma causalidade complexa, e aí a gente pode tentar ver suficiência e necessidade de uma coisa ou outra, né? Mesma coisa aqui, esquemas causais que vão se complexificando. Eu posso dizer que guerra muda o fundamento estrutural de um sistema, e aí vou explicando por que a guerra muda o fundamento estrutural, o que está no meio disso, e complexificando os sistemas causais, como eu já tinha mostrado antes. Tá? São formas de organizar a causalidade,
duas causas geram um efeito, né? Poder relativo mais insatisfação gera busca de mudança de ordem, que vai gerar guerra. Então, posso começar com um modelo simples, construção dos estados, leva à formação de uma região, e eu quero entender o fator mediador da política externa. São formas de organizar, tá? Tipos de estudos aqui.